O que você pensa? O que o outro pensa? Qual é a sua opinião? Cláudio Apolinário debate. Olá, muito bom dia, satisfação estarmos aqui para mais um debate, os debates que têm sido crescentemente ouvido pelas pessoas, as pessoas estão gostando, estão parabenizando. Fizemos uma pesquisa, já quero agradecer a todos que participaram da nossa pesquisa e o resultado foi muito positivo, temos aí 94% de aprovação nos debates, os outros 6 que sobraram, 3 disseram que não gostam e 3 disseram que não ouvem, então quem não ouve, automaticamente não tem como dizer se gosta ou não gosta. Então, algo superior a 94% de aprovação. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês que têm participado, todos vocês que têm ouvido os nossos programas, têm divulgado especialmente os nossos debates, para que nós possamos cada vez mais contribuir para que você aumente a sua visão com relação aos assuntos do nosso dia a dia, os assuntos que influenciam a sua vida cristã. Então, uma satisfação em ter você conosco. Hoje, nós teremos aqui um debate também muito especial e a pergunta do dia é certo ou errado a igreja excluir membros? Então, nós queremos a sua opinião. Você acha que é certo a igreja excluir os membros? Você acha que é errado a igreja excluir os membros? Mande a sua mensagem para cá no 933397799. 933397799. Hoje recebendo aqui nos estúdios o pastor Roberto Cruvinel e também o pastor Luciano Scala. Cumprimentando então inicialmente o pastor Roberto Cruvinel, dando a ele 1 minuto e meio para os seus cumprimentos e as suas considerações iniciais. Muito bom dia, pastor Cláudio Apolinário, muito bom dia, pastor Luciano, muito bom dia a você que é brilhante essa programação, nos dando o privilégio da sua audiência, como eu faço todas as vezes que aqui participo. Quero saudá-los dizendo Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Irmão Cláudio, esse é um tema que eu de fato não gostaria de defender, porque é um tema muito difícil, que afeta a vida das pessoas, porém eu sou subserviente às Escrituras, subserviente à Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo uma época de relativismo, não é? Vamos relativizar tudo. Nós estamos vivendo uma época em que a disciplina ela é colocada em segundo lugar em nome de um amor exacerbado. Será que a Palavra de Deus fala exatamente sobre disciplina? A Palavra de Deus fala sobre exclusão? Eu vou me propor aqui a mostrar nas Sagradas Escrituras que de fato a palavra fala sobre exclusão, a palavra fala que o que o homem planta, ele colhe, e se não houver arrependimento, e que a questão é exatamente essa, ele pode sim ser considerado como gentil e publicano, como o próprio Senhor Jesus ensinou, não é? E é difícil, é uma coisa complicada, mas é assim que as Escrituras ensinam. Tá certo. Pastor Luciano Scala, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais e cumprimento aos nossos ouvintes. Bom dia, pastores, bom dia a cada ouvinte que está acompanhando a programação. Primeiramente, quero dizer que é um prazer retornar a esse debate para falar sobre esse tema. Eu, nessa manhã, estarei apresentando aquilo que eu acredito perante a Bíblia, que é a postura que nós, como igreja, podemos assumir perante uma pessoa que esteja em condição de pecado, alguém que tenha cometido um erro, e a maneira que nós podemos lidar com essa pessoa e como nós devemos lidar. Nós vamos apresentar alguns textos, vou usar o próprio texto de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos usar alguns textos também da carta de Paulo aos Coríntios, e dentro disso vamos iluminar essa ideia, vamos trazer aí algumas ideias e propor um debate, se Deus quiser, em alto nível aqui. Tá certo. Nós queremos então a sua opinião no 93339-7799. 93339-7799. Se você acha certo ou errado a igreja excluir membros. O termo que surge é colocar em disciplina, e essa disciplina pode chegar ao ponto da exclusão.
Eu quero a sua opinião no 93339-7799. 93339-7799. Nós vamos dar aqui mais alguns minutos para os nossos debatedores fazerem a sua explanação, mas antes nós vamos ouvir aqui 2 áudios. Um áudio do Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia. Ele diz que a igreja não deve se associar ao homem imoral. E o Ariovaldo Júnior, Missões Urbanas, ele diz não dá para manter na comunhão, afastando da comunhão. Então vamos ouvir essas 2 opiniões. Na sequência, os pastores presentes, pastor Luciano Scala e pastor Roberto Cruvinel, terão até 4 minutos para defenderem a sua tese, explanando um pouco melhor para que os nossos ouvintes entendam. E após isso, vamos para o segundo bloco do embate, onde os nossos debatedores, inclusive eu, terão a oportunidade de interferir para explanar melhor e você entender melhor sobre o assunto. Vamos ouvir os áudios e voltamos já já. Cláudio Apolinário debate. É interessante que a passagem bíblica que fala sobre exclusão de pessoas na igreja vem imediatamente anterior e imediatamente posterior a textos sobre perdão e do interesse de Deus que ninguém pereça. O alvo da disciplina eclesiástica nunca é vencer o outro, nunca é ganhar ou excluir ou expulsar aquele que você não gosta da igreja. O alvo da disciplina eclesiástica é manifestar para o mundo o mesmo perdão que nós recebemos de Deus, sempre com o intuito de que isso sirva como um grande grito da igreja de por favor se arrependa e volte, para que a pessoa veja que há consequência naquilo que ela faz. Esse processo de excomunhão, de retirada da igreja, é um processo de causar sofrimento em um nível humano, é causar a mortificação do aspecto carnal, da natureza humana, a fim de que esse processo de exclusão seja poderoso para convencer o homem do juízo, do pecado, para que ele volte e seja realmente salvo. Então, um dos alvos da exclusão da igreja é sempre ganhar o perdido. Mas não só isso, é ganhar o perdido, mas também proteger a própria igreja. A disciplina eclesiástica quer ganhar, salvar e trazer de volta o irmão pecador, mas ela também quer proteger a igreja da influência negativa do pecado. Um pouco de fermento de pecado leveda toda a massa da igreja. O pecado é contagioso, o pecado faz mal, o pecado influencia outras pessoas. Alguém que vive impenitentemente na igreja pecando é alguém que vai levar outras pessoas também a esse pecado. Porque nós aprendemos muitas vezes o pecado por associação, assim como muitas vezes aprendemos a santidade por associação. Excluir da igreja quem vive de forma impenitente é um jeito de amar a comunidade e de lutar pela santidade dos irmãos da igreja. Nós não devemos nos associar como igreja aos homens imorais. Debate com Cláudio Apolinário. Este poder que a igreja tem de abrir ou fechar as portas dos céus realmente é muito coerente quando se trata de olhar para as Escrituras. Mas precisamos estar cientes de que a responsabilidade sobre aqueles que foram impedidos de alcançar o conhecimento de Cristo também está sobre nossas costas. Se a igreja utilizar sua autoridade de maneira arbitrária, ou seja, sem coerência com aquilo que é a vontade de Deus, nós nos tornaremos exatamente iguais aos escribas e fariseus que foram censurados por Jesus. Esses caras impediam com que as pessoas chegassem ao conhecimento de Deus utilizando a própria religião. Não somos nós que iremos selecionar pessoas, mas as pessoas simplesmente irão revelando o que possuem dentro do seu coração à medida que vão caminhando junto com a igreja. Se o único remédio que a igreja possui é a vivência da comunhão no meio desse ambiente terapêutico de conflito, por que então nós tentamos afastar pessoas como medida corretiva para algum tipo de pecado? Como eu posso tratar uma pessoa na comunhão afastando essa pessoa da comunhão? Lembre-se que o modelo de repreensão ensinado por Jesus não é apenas para os piores dos pecadores, mas para todos nós. Disciplina não é afastar as pessoas do serviço, do servir dentro da comunidade. Talvez tirar um pouco de palco ajude, mas aquele que está em pecado de maneira alguma é abençoado ficando em casa. Andar junto, sem sombra de dúvida, é o que exige mais disciplina de todo cristão. Entendendo que o propósito dessa disciplina é salvar o pecador e não afastá-lo do reino de Deus, então precisamos rever a forma com que a disciplina é aplicada. Uma disciplina plausível a uma pessoa que desempenha uma função ministerial e vai aos cultos no domingo seria sobrecarregar essa pessoa de vivência no reino de Deus. Ou seja, ao invés de participar apenas de uma reunião e de ir a um culto no domingo, deveríamos instigar essa pessoa a participar de todas as reuniões. Pressionar o irmão para que ao longo da semana esteja participando de vários grupos pequenos, que ele também esteja indo em todos os ensaios do louvor, esteja ministrando em todos os cultos e fazendo devocionais com uma pessoa mais madura do que ele todos os dias, é a verdadeira disciplina que tem o poder de trazer o irmão para mais próximo.
Esta é a comunhão que acaba selecionando quem são as pessoas que realmente querem andar com Deus. Quando tudo isso é feito e no coração dessa pessoa não há essa disposição, naturalmente ela irá se excluir da vida da igreja. Debate com Cláudio Apolinário. Vamos lá então, o nosso tema de hoje é este: é certo ou errado excluir os membros da igreja? Nós queremos a sua opinião no 93339-7799, 93339-7799. Nós ouvimos aí a opinião do Iago Martins, o Dois Dedos de Teologia, e do Ariovaldo Júnior, do Missões Urbanas, que fizeram aqui observações bastante distintas com relação à prática de exclusão da igreja. Nós vamos agora dar 4 minutos para o pastor Cruvinel e também para o pastor Luciano Scala, para que defendam de uma forma mais explanem melhor as suas ideias, para que você, nosso ouvinte, ouça e comece a formar a sua concepção sobre o assunto. Mas nós queremos a sua opinião e também pergunta, se você tiver, no 93339-7799. Começo então com o pastor Luciano Scala em até 4 minutos, para que o senhor explane, coloque aí as menções bíblicas, para que possamos esclarecer os nossos ouvintes. Maravilha. Sou pastor há 16 anos numa congregação, mas ao todo sou pastor há 18 anos. E pastor local, lidando com o dia a dia, que é pastorear a igreja, e o desafio que é acompanhar vidas, né? Nós temos uma questão que ela é extremamente espinhosa. A gente percebe que algumas igrejas históricas, elas têm esse costume, né? Elas têm essa linha de fazer essa exclusão. Não só no caso de um obreiro que participa, que é ativo dentro da igreja, mas também de um membro. Então a gente percebe que essas igrejas, elas têm essa concepção. Mesmo porque os membros, eles estão associados à igreja não somente como um frequentador, diferente de uma igreja, por exemplo, neopentecostal, onde os membros, eles são os fiéis frequentadores, né? É uma característica diferente, ao meu ver. O texto colocado de Mateus 18 é um texto que fala justamente sobre o perdão. E Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o perdão. Ele cita a história da ovelha. Ele vai citar quantas vezes nós devemos perdoar. Até 70 vezes 7. Ele vai colocar toda essa questão do perdão à tona. Acredito que o texto que mais seja espinhoso é o texto de Coríntios. Pelo menos ao meu ver, um texto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Onde ele vai apresentar essa ideia de uma forma muito ampla. Ele vai dizer acerca de uma determinada pessoa que estava numa situação de pecado e o que deveria ser feito com essa pessoa. Então ele vai falar, geralmente, que se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Coloca uma questão muito complicada. E ele vai falar aqui, nesse mesmo texto, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele é muito severo, muito radical no seu posicionamento. Esse texto aqui, ele não tem dúvidas. Lendo aqui as palavras de Paulo, nós não encontramos dúvida. Quando a gente vai na segunda carta que Paulo escreve, também no capítulo 2, Paulo apresenta uma outra questão aqui, no versículo 5 em diante. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para que não seja por demais severa a todos vós. Basta esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Eu lembro que quando eu estava na faculdade católica, eu tive aula sobre Paulo com um padre fantástico, uma das autoridades de Paulo na América. E esse texto foi colocado
E aí, eu lembro quando ele foi trazer uma explicação desses dois textos, ele vai dizer que Paulo foi tão severo na primeira carta, que ele usa essa segunda carta para praticamente se justificar, e não só isso, para mostrar que aquilo que ele falou na primeira carta foi considerado um excesso. E ele traz aqui nessa segunda carta um outro modo de lidar com esta pessoa que estava nessa condição de pecado. Tá certo. Pastor Roberto Carlos Cruvinel, o senhor tem também até 4 minutos. Eu quero repetir aqui o nosso telefone para o nosso ouvinte, para você mandar o seu WhatsApp, 933397799. Pastor Cruvinel, até 4 minutos para suas explanações. Pastor Cláudio, pastor Luciano e povo de Deus que está nos ouvindo, esse assunto é muito sério e porque ele influencia a vida das pessoas. Já aqui na live já estão dizendo, eu fui excluída quando era nova e me entristeci muito. Em que pese as arbitrariedades, os áudios falaram sobre arbitrariedade, nenhum dos áudios apontou um texto específico. Na verdade, fizeram exposições homiléticas e não colocaram nenhum texto específico. Pastor Luciano fez uma colocação aprendida de um padre e que existe realmente essa teoria com relação à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir dos 5 a 11. Mas, exatamente o que a Bíblia diz? O Evangelho é o quê? O Evangelho é um Evangelho sem responsabilidade. A Bíblia diz, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente ceifará. A Bíblia mostra, inclusive, o resultado do pecado. Mas a questão não é entre o homem e Deus que nós estamos tratando aqui. A questão é com relação a como a igreja deve se comportar. Bem, o perdão, ele deve ser oferecido a todas as pessoas. A Bíblia, o texto de Mateus capítulo 18 fala sobre perdoar tantas vezes, mas a Bíblia diz também, no mesmo texto, como deve tratar o empedernido de coração. Qual é? A Bíblia diz, ao homem, muitas vezes repreendido, Provérbios, será quebrado de repente sem que haja cura. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz. Agora, como Jesus trata essa questão? Vou ler o texto. É a leitura simples, não é? Dentro das regras de hermenêutica, é muito fácil de entender. 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Maravilha, arrependimento houve. Se, porém, não ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ora, o texto é muito claro. Qual é o pecado, no meu entendimento, no meu grosso modo de ver, em que pesa as arbitrariedades de gente excluída porque jogou bola, de gente excluída porque cortou cabelo? Tudo isso é uma aberração, é uma exacerbação da autoridade. Mas a Bíblia mostra com clareza, Cláudio Apolinário, pastor Luciano e ouvinte, que se não houver arrependimento, aquela pessoa é passível sim de exclusão. E qual é o pecado que faz com que a pessoa seja passível de exclusão? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feiticeiro não entrará no reino dos céus. A pessoa pode se rebelar. A pessoa pode se levantar contra a obra. A pessoa pode apostatar da fé. Paulo fala sobre Alexandre o Latoeiro. Tudo Bíblia. Paulo fala sobre as pessoas que amaram o presente século. Agora vamos lá. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu tenho 55 segundos. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, inclusive eu quero analisar o texto que o pastor falou, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala duramente, e ele não termina no versículo 5, pastor Luciano, ele continua do versículo 9 em diante. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. E ele diz ainda, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, teríeis que sair do mundo. Ele não está falando do mundo, está falando do povo de Deus. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo irmão, forem impuro. Ora, Amós 3,3 diz, andarão dois juntos e não estiverem de comum acordo? Está na Bíblia. Agora e o texto de segunda epístola de Paulo aos Coríntios? Paulo está falando, eu paro, Paulo, só que eu terminar o pensamento. Só conclui. Paulo, e eu concordo com o pastor Luciano, ele está falando sobre andar uma milha a mais,
ter misericórdia, para ver se aquela pessoa possa se arrepender. Mas aqui o texto está falando de gente dura de coração, de gente que não quer se arrepender. Inclusive, Jesus tinha 12, entre eles um era um demônio. Pastor Cruvinel, só me repita, por gentileza, o finalzinho do versículo. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra. Numa outra versão diz iníquo. A palavra iníquo, Cláudio e pastor... 1 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. 5, mas esse versículo específico é 5, versículo... 11. Não, mas 11. O 12 diz, expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Expulsai, pois... O versículo 12, expulsai. 13, expulsai. 13. Aliás, eu pergunto ao irmão Luciano, a você que me ouve, expulsai é a segunda do presente ou é o imperativo? É imperativo, né? Maravilha. Então tá aí a opinião e a explanação inicial do pastor Luciano Scala e também do pastor Roberto Cruvinel. Nós queremos saber a sua opinião. Você acha certo ou errado a igreja excluir os membros? Tivemos aqui duas defesas distintas. Queremos saber também a sua opinião no 93339-7799. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos com a fase do embate, onde os nossos debatedores terão a oportunidade de interferir na fala um do outro para que possa te ajudar a entender melhor o tema de hoje. É certo ou é errado a igreja excluir os seus membros? Mande para cá a sua opinião. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Depois do intervalo tem mais debate com Cláudio Apolinário. O Papo Tudo de Bom temporada 2019 está especial. Sexta, 11 da manhã, aqui na Musical. Cláudio Apolinário. Pessoal, e hoje nós teremos algo muito especial, hein? Nós temos agora às 5 da tarde, então o mês de outubro está acabando. Mas a gente entende que neste mês de outubro, que o pessoal fala aí sobre o outubro rosa, o cuidado com as mulheres, então hoje às 5 da tarde nós receberemos aqui nos estúdios da Rádio Musical a doutora Vanderleia Coelho. Ela é médica, ela é ginecologista, mastologista e nós vamos falar sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama. Então você não pode perder, nós te aguardamos hoje às 5 horas da tarde para tratarmos deste assunto. Então você que é mulher, não perca de jeito nenhum. Você que é homem, ligue aí para sua esposa, para sua filha, mande que liguem o rádio, que ouçam aqui a rádio. Às 5 horas da tarde faremos uma entrevista especial com a doutora Vanderleia Coelho. Nós queremos muito que você participe conosco. Agora tem debate. Então vamos lá, nós temos aqui já a opinião de alguns ouvintes. A Adriana diz, eu não acho certo. O Reginaldo, eu acredito que não, mas tem uma passagem que fala de um certo jovem que foi excluído. A Maria Aparecida, a paz do Senhor. Excluir não, em alguns casos disciplinar. Sou da época que os membros eram excluídos por qualquer motivo, até por cortar as pontas do cabelo, eu não acho certo. Pô, eu me lembro de um camarada que ele foi excluído porque ele torcia pelo Palmeiras, aí eu vibrei, falei, é isso aí mesmo, pastor. Merece. É isso aí, pastor, merecido, né? Tá vendo? Mas... O pastor já disse que merece, dentro da idiosincrasia dele. Da ideia. Da minha hermenêutica. Mas veja, esse detalhe que a irmã comentou é muito importante, porque realmente isso acontecia. E esse exemplo que eu comentei aqui, ele é verdadeiro. Um jovem foi excluído por estar, não com a camisa de um time específico, mas por ter vindo à igreja com a camisa de um time. E ele foi excluído da igreja. Então veja como que as coisas caminham. Fábio, bom dia, paz do Senhor. Discordo totalmente de exclusão de um membro da igreja. Se a pessoa dá problema, ele precisa de ajuda. E o difícil é a igreja ajudar. É melhor para a igreja expulsar do que ajudar. Então eu discordo da exclusão. E a opinião da Dominga, Deus corrige quem ele ama. Então eu volto aqui com os nossos debatedores. Você pode continuar mandando a sua opinião e também as suas perguntas, os seus questionamentos sobre este tema. 93339-7799. É certo a igreja excluir os membros? É errado a igreja excluir os seus membros? Mande a sua mensagem para cá, nós queremos ouvi-los. Pastor Cruvinel e Pastor Luciano,
Nesse segundo bloco, é o bloco do embate, em que nós temos a oportunidade de interferir para ajudar o nosso ouvinte, né? Eu sempre comento aqui de fazermos isso com ordem, decência, respeito, mas é importante que nós tenhamos esta liberdade para ajudarmos o nosso ouvinte a compor o seu pensamento sobre o assunto. Se é certo ou errado a igreja excluir os seus membros. Nos áudios que nós ouvimos inicialmente, e o pastor Cruvinel mencionou o fato de eles não terem mencionado nenhum texto bíblico, só quero ressaltar de que esses textos, ou melhor, essas falas, são retiradas de trechos da internet. Então pode acontecer de nós termos falhado de não colocarmos um texto bíblico, mas o texto ele é maior, ele tem uma explanação, uma exegese maior de cada uma das pessoas que nós colocamos aqui. E o Ariovaldo Júnior, ele é do Missões Urbanas, ele coloca aqui com relação à responsabilidade que está sobre a igreja. A igreja tem a responsabilidade de acompanhar os seus membros. Agora, quando a igreja ela exclui um membro, ela não causa na alma dessa pessoa, no dia a dia dessa pessoa também, uma marca que dificilmente será retirada? Ou seja, quando a igreja ela exclui o membro da igreja, por mais que diga assim, não, mas eu fui lá uma vez, tentei me ajustar com ele, eu fui a segunda, ele também não entendeu, eu fui a terceira, levei a igreja, também não resolveu, considero como ímpio, considero como gentil, isso não causa uma marca na vida dessa pessoa, ao ponto de ela nunca mais voltar a fazer parte de uma comunidade cristã? Pastores. Irmãos, é o seguinte, como eu disse, comecei a minha palavra, eu sou subserviente às Escrituras. É óbvio que nenhum pastor, eu sou pastor há 30 anos. Eu sou crente desde o milênio passado. E nenhum pastor tem prazer em excluir ninguém. Agora eu pergunto, se alguém morre na sua casa, e você tenta ressuscitá-lo, chama os paramédicos, eles tentam ressuscitar, mas o morto continua morto. Você continua deixando esse morto dentro da sua casa? Não, tudo bem, pastor, mas o senhor comentou, inclusive, na sua fala, com relação ao pecado, e eu anotei aqui a ideia de, ou no caso de rebeldia, ou de apostasia. Então, estes seriam os únicos casos em que a pessoa seria excluída. O único pecado passível de exclusão é a rebelião, e a rebelião pode se dar em qualquer situação pecaminosa, não é exatamente o adultério, muita gente foi excluída por conta de adultério, e se o camarada comete um adultério e ele se arrepende e busca Deus, é a mesma coisa, você coloca um morto fora da sua casa, mas se o morto entrar na sua casa andando, você tem que acolhê-lo, porque é um milagre. A questão da exclusão, de considerá-lo como gentil, inclusive hoje o Código Civil parece que cria um certo problema, os estatutos das igrejas hoje falam de desligamento, como se desliga de uma associação. Por exemplo, a pessoa não comunga mais das mesmas práticas. A palavra disciplina, o original disciplina, vem do grego matetés, que é discipular. E eu comungo com o Ariovaldo quando ele diz trazer para perto. Quando eu disciplinava alguém, eu dizia, você tem que estar todos os cultos aqui comigo, você tem que caminhar comigo. Então aí é disciplina, não é exclusão. Disciplina. A exclusão é, não como foi feito antigamente, se excluía por qualquer coisa. A exclusão é o rompimento, é a última situação que acontece dentro de uma igreja. Quando alguém, de fato, dizendo-se irmão, ele se comporta como um iníquo. A palavra iníquo é associada com anticristo, é uma coisa muito séria, meus irmãos. Pastor, mas aí me permita fazer uma consideração, e o pastor Luciano tem a liberdade de interferir quando entender necessário. Mas se nós vamos excluir o membro somente no caso de apostasia, ou rebeldia... Rebelião. Sim, mas essa rebelião ao ponto de uma apostasia ou não? Sim. Só uma colocação. No caso que a gente percebe, quando eu estava lendo esse texto de Paulo, a impressão que dá é que a pessoa com quem ele se refere, de que ele está falando, era alguém que tinha uma influência dentro daquela igreja. Então, ao meu ver, não era vamos colocar hoje, como se fosse um membro. Uma coisa é a postura da liderança da igreja com um membro que está com problema com qualquer tipo de pecado, porque a gente não pode também classificar pecados. Outra coisa é um obreiro que de repente está em rebeldia com o pastor da igreja. O pastor, colocar essa pessoa em disciplina, ao meu ver, é totalmente coerente. Tirar ele das atividades. Agora, quando nós falamos de exclusão, nós estamos dizendo, no caso da pessoa não participar da comunhão, não estar mais na ceia, não poder participar dos cultos, isso, ao meu ver, seria a exclusão. A disciplina da ceia, pastor, ela é uma heresia.
1 Coríntios 11, 28 diz que não se pode disciplinar ninguém da ceia. Cada um examina a si mesmo. Mas vejamos, exclusão é para aquela pessoa que não quer caminhar na igreja. Essa é a questão. Mas a pergunta é essa. Se verdade, é nesse caso, por que precisa de exclusão? A própria pessoa vai se excluir. Ela não está na igreja mais. Não, mas aí a pessoa já não está mais na igreja. Mas existem algumas questões espirituais envolvidas. Aquilo que você. Então o texto continua dizendo, porque o que você desligar na terra será desligado no céu. Existe uma questão com a igreja, que a igreja deve tomar atitude. Paulo diz isso. Eu fico escandalizado com vocês. Paulo diz, olha, vocês estão permitindo. Nós estamos vivendo uma época da pós-modernidade de uma igreja que ama tanto que chega a ser permissiva. A igreja tem que ter regras. O próprio conceito de pecado, hamartia, é errar o alvo. Deus estabelece... Mas, pastor, nós não erramos o alvo todos os dias? Então, mas todo cristão não erra o alvo todos os dias? Nós nos arrependemos? Essa é uma boa pergunta. Então, se nós agora, nos arrependemos... como é que nós vamos julgar se a pessoa teve arrependimento ou não? Porque, meu irmão, quando ela é exortada, como diz o texto de Mateus 18, ela se levanta contra. Não, por exemplo, alguém que adultera na sua igreja, Deus guarde, e ela se arrepende, ela alcança misericórdia? Creio que sim. E alguém que, de Deus, total. A pergunta é se a igreja. E alguém se alcança a misericórdia da igreja. E alguém que inflama a sua igreja com a fofoca. Porque a própria Bíblia diz que melhor é cair na mão de Deus do que dos homens. Então, se ela se arrepender, tem misericórdia. Tá escrito. Não está escrito? Eu não me lembro. Não, eu também não me lembro. A pergunta, o senhor manja, obviamente, muito mais do que eu. Então, mas o que Davi fala? Mas o que Davi fala? Cair na mão de Deus, ninguém escapa. Na mão dos homens, as pessoas escapam. Não, mas só para saber se está escrito ou se não está, porque eu já fiquei agora confuso se está escrito ou se não está, pastor Cruvinel. Davi não fala sobre isso? Davi fala. Ele escolhe. Na minha opinião, ele escolheu errado. Não, ok, mas aí ele fala sobre isso. Sobre que, olha, isso, é melhor sim. cair na mão do Deus vivo do que na mão do homem. Errado. Não, morreu tudo bem, muita gente. Aí é a sua crença, mas... E tá escrito. Tá escrito. Ah, tá, porque deu a impressão de que não estava. Mas vai lá. A sua colocação me deu a impressão que não estava. Mas vamos lá, então a pergunta é essa. Se a pessoa ela se arrependeu... Com Deus ela alcançou a misericórdia. Sim. A pergunta é se a igreja tem sido misericordiosa. Sim, olha, porque o senhor fez uma colocação aqui que a impressão que dá é isso. A igreja está sendo tão amorosa que ela acaba sendo permissiva. Justamente. Só que do outro lado, se não for amorosa, ela vai ser o quê? Então, ela vai penitenciar o crente? Não é do seu tempo, mas é do meu tempo. Nós dizíamos que a igreja era o único exército que passava por cima dos próprios feridos. E como nós dizemos, muita gente, eu e seu pai discutimos isso aqui muitas vezes, de muita gente foi excluída por bobagem. Não, eu acredito que se nós abrirmos o telefone agora, meu irmão, se por um acaso você for excluído, mande pra cá sua mensagem. E se esse camarada foi excluído e ele tá mandando mensagem, é porque ele permanece firme com Deus. Ele pode hoje estar machucado com a igreja, com a instituição. Mas se é isso, então não era rebeldia e não era apostasia. Sim, mas aí que está, Cláudio. O texto é claro. Se há essa situação... A pessoa é empedernida, ela é passível de exclusão. Está escrito. Está escrito. Eu vou me levantar contra aquilo que está escrito. Posso fazer uma colocação? Quando a gente percebe até a apresentação de Paulo acerca desse tema, e a gente olha todos os exemplos de Cristo, quando lidava com pessoas de todas as formas, nós encontramos uma postura diferente com essa pessoa. Então eu percebo que de todos aqueles que Jesus encontrou na sua caminhada, todos, ele teve postura de misericórdia. Todos que foram encontrados com ele. Mas aí eu pergunto, pastor, a misericórdia, porque você tem que ter misericórdia das pessoas, verdade ou não? Sim, claro. Inclusive dos ímpios. Sim. Amá-los. Sim. Mas isso quer dizer que você concorde com o erro? Isso Não. quer dizer que o erro não tenha consequência? Essa é a questão. Quando nós falamos do perdão, perdoar 70 vezes 7, nós temos que perdoar. Mas o erro pode acarretar sérias consequências. Ok, pastor, mas a pergunta é se a igreja ela tem essa autonomia de aplicar a consequência. Sim, tem. Está escrito. Então, e a consequência é exclusão. Tá escrito. Deixa eu ler aqui uma opinião de uma irmã, Catiane. Sou da Igreja Batista Renovada. Em 2009, fui excluída do rol de membros da Assembleia de Deus. Fiquei de banco, não podendo participar da ceia e de nenhuma atividade da igreja por causa de um divórcio. Os irmãos, sem querer falavam comigo. E olha que eu era regente, líder, dava aula de EBD para crianças. Por diversas vezes chamei o pastor para orar, aconselhar meu ex-marido, pois eu não queria me divorciar. Eu posso dizer que tentei. Talvez hoje teria tentado muito mais, mas enfim,
Fui excluída e isso me entristeceu. Resultado, não consegui ficar na igreja. Fiquei afastado por quase 10 anos. Tive 2 filhos fora da igreja e somente agora consegui voltar e me firmar, depois de várias tentativas de visitar várias igrejas. Portanto, estamos falando de um caso real. Então, mas aí... A irmã ela foi foi excluída da igreja, acabou ficando 10 anos afastada. Então, o Cláudio, esses exageros, essas exacerbações, elas não estão em linha com o que a palavra de Deus diz. Eu estou defendendo que o único pecado passível de exclusão é a rebelião. A pessoa não quer caminhar mais com Deus. Ela não quer caminhar, ela apostata da fé. Por exemplo, na sua igreja, alguém começa a ensinar que Jesus Cristo não é Deus. Você vai exortá-lo, não vai? Sim. Não, mas ele vai dizer, Cláudio, eu aprendi no YouTube que Jesus Cristo não é Deus. Eu sou contra esse negócio. Jesus Cristo é uma força influente, sei lá. Até onde vai a sua exortação com ele dentro da igreja? Não, ok, pastor, mas é importante então a gente... Mas eu, particularmente, não iria excluí-lo. A pessoa... Vai deixar ele ensinando lá? Não ensinando, porque se ele ensina... Mas o ensino desse membro está mais forte que o ensino do pastor, aí o pastor tá ruim. A Bíblia não, diz que aquele que diz que Jesus não é Deus... Não, tudo bem, mas aqui é coisa do inimigo, se ele ensina na minha igreja, ele ensina porque ele tem a minha autorização para ensinar. E você tira a autorização, você tira... Ele não vai ensinar mais. Isso é uma disciplina. É disciplina. Mas aí ele começa a incitar os irmãos. Mas excluir do rol de membros da igreja... Mas, pastor, ele começa a incitar os irmãos lá na sua igreja. Ele começa a chegar na casa das pessoas e dizer, não, Jesus Cristo não é Deus. Mas se você excluir o pastor Bruno, ele não vai continuar incitando nas casas? Irmãos... Se ele está levantado pelo inimigo... O que diz o estatuto da sua igreja? Ele não precisa estar na igreja. Não tem? Não tem. Nós não desligamos. Não tem desligamento de membro? Não, nós não Mas pode ser o que for. Nós não desligamos. Pode ficar do jeito que quiser. Exatamente. Então tá, então pode. A postura, então tá bom. A postura dele é ele. Então tá bom. Eu sou responsável pela igreja, sou pastor da igreja, ensino de cima do altar da igreja. Ele é membro da tua igreja, vamos supor que ele ensina, Jesus não é Deus, casamento homoafetivo tá certo, tá tudo bem, ele é membro da sua igreja. Ele não vai ensinar, porque eu não vou dar uma Mas ele tá dizendo, ele é membro, irmão, membro batizado lá, ele tá falando pros irmãos que isso tá certo, ele tá semeando o joio no meio do trigo. É que na verdade vai ficar a palavra dele contra mim, que estou em cima do altar ensinando todo dia pra igreja. Então pode isso? Não pode, mas eu não vou excluí-lo. Quer dizer que ele é membro da igreja, sim. A Bíblia diz diferente, né? Eu quero saber a sua opinião no 933397799. 933397799. Nós temos aqui a Elaine. Meu esposo caiu da fé com bebidas e drogas. Foi para a disciplina. Ele gosta de fazer a obra, mas caiu. E a disciplina não o ajudou a ficar de pé. Hoje está caído de vez e está como um morador de rua. Porque a disciplina não pode trabalhar na obra e nem... porque pelo fato da disciplina ele não pode trabalhar na obra e nem cear. Não, mas temos aqui... Vai, Cláudio. Pois não, mas pastor. Só um minutinho, pastor. Irmãos, por Deus do céu. Então quer dizer o seguinte, eu amo tanto que o camarada está drogado e continua fazendo a obra. Eu amo tanto... Aí não dá, tá doente, né? Eu amo tanto que ele tá alcoolizado. Aí dá a impressão que a igreja que é ruinzinha porque disciplinou. Tá errado, irmãos. Tem que ter postura. Cada um segure o rojão do seu pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer que a pessoa peca e depois a culpa é da igreja. Se a igreja vai disciplinar, a culpa é da igreja. Pastor, mas vamos lá. Fala sério, irmão. Pastor, mas vamos lá. Eu quero primeiro saber a opinião do nosso ouvinte. Eu vou ler mais algumas opiniões aqui. E eu até concordo. Desculpa, viu, irmão? Eu até concordo com o senhor que nós não podemos culpar a igreja. Tudo é culpa da igreja. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos fazer um contraponto de que muitas igrejas, infelizmente, estão empurrando as pessoas para o inferno. Mas já nem tem mais isso. Tudo bem que a pessoa, a responsabilidade é dela. Pastor Cláudio, já nem tem mais isso. Nós estamos vivendo uma época, eu sou de uma época de igrejas muito duras e isso não me fez mal. Me tornou um bom crente. Me tornou uma pessoa que ama Jesus. Mas e que tem também temor. Se perderam, pastor? Meu irmão, eu já vi muita gente, mas também já vi muita licenciosidade dentro da igreja. Já vi.
As pessoas disserem assim, não, vem como está, fica como quiser. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, eu vejo... então vamos lá, então cabe aos pastores ele começar a avaliar a vida do crente. Se ele vê que o crente está errado, fala, pastor, querido, na minha igreja não precisa vir mais, pode ir embora. Mas é questão de avaliar a vida do crente. Mas aí não, você está exagerando, não é não assim. Mas a exclusão é isso, o que é excluir? Não é isso. Mas excluir é o quê? Excluir, irmão, é depois de exortações, de um tempo de trabalho, ver que a pessoa não quer caminhar com Deus. Não, então okay, ele não é mais membro da igreja. Mas a pergunta é essa. Esse caso excluir do pastor... é proibir a pessoa de vir à igreja? Não, proibir não. Mas é excluir? Num caso como eu tratei com o pastor Luciano, eu reuniria o presbitério e diria, segundo os nossos estatutos, esse irmão, essa pessoa, ela tem um comportamento anticristão. Segundo a Bíblia, ela tem um comportamento anticristão. Se ela não se arrepender, nós vamos desligá-la do rol de membros da igreja. Pronto, acabou. A pergunta mas eu vejo a diferença entre o punir a pessoa, né? Tirar a pessoa, excluir essa pessoa, ou trabalhar a pessoa no sentido de educar a pessoa, de ministrar a pessoa. Pastor, se ela quiser se arrepender, eu vou buscar nem na porta do inferno, porque dentro do inferno eu não vou, mas eu vou até a porta para poder ajudá-la. Pode ser um camarada que blasfemou contra Jesus, pode ser quem for, mas nós temos que entender que a igreja é um lugar, às vezes nós falamos uma igreja muito etérea, sabe, com balcão de encaminhamento. Estranho. Deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes, mas eu fico, na verdade, lembrando uma passagem de uma mulher lá, que ela foi pega em adultério, e aí chegaram os homens e iam apedrejá-la. Aí Jesus olhou e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu fico me imaginando Jesus olhando essa situação. Que Jesus falou. Mas depois. Vamos lá. Jesus falou o que depois? Deixa eu ler aqui a opinião dos nossos ouvintes, já o senhor faz a sua conclusão aí. Marcelo diz assim, a paz. A igreja em geral já excluiu indiretamente seus membros. Há muita panela e falsidade na igreja. E todos somos ovelhas do mesmo pasto, de um mesmo pastor. Temos também o Adriano. Eu penso que não é certo, pois pode se tratar de um joio. E na parábola do trigo e do joio, Deus nos mostra que não é bom arrancar o joio, pois muitos trigos poderão ser prejudicados. É o Senhor quem vai fazer a separação na cega. Danilo Bueno, na minha opinião, não, né? Pois aquele que tinha o direito de julgar não fez isso. Pelo contrário, mostrou amor e misericórdia. Temos sim que chamar atenção e procurar ajudar a todo momento, pois se faz parte do corpo de Cristo, temos que ajudar a voltar aos braços do Senhor. Então a maioria dos nossos ouvintes aqui entendem que não se deve excluir. É a opinião dos nossos ouvintes. Nós vamos então dar 2 minutos para que o pastor Cruvinel e o pastor Luciano façam aí a sua defesa final sobre o tema de hoje. Começando com o pastor Cruvinel. 2 minutos para mim? Vamos lá. Irmãos, eu compreendo a questão amorosa de todos os ouvintes e eu louvo a Deus porque vocês querem amar e eu também quero amar. Eu sou pastor, de trabalhar com morador de rua, de ir atrás de gente afastada, mas o que nós estamos falando é o que exatamente está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, considera o gentil e publicano. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, entrega a Satanás. A Bíblia diz, Alexandre Latoeiro me fez muito mal. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 20, para repreender o pecador na presença de todos, mas não é de toda a igreja. Esse texto significa de todos os outros pecadores que lá estavam. E a Bíblia diz no versículo 21 que nós não podemos fazer as coisas com imparcialidade. Porque meu amigo, é meu parente. É óbvio que muita gente foi excluída, foi disciplinada equivocadamente. Casos, camarada divorciou, não é mais crente. Não é assim. O único pecado passível de exclusão é a rebelião. A Bíblia diz, Gálatas 6,7, eu estou dizendo a Bíblia diz, já desde que eu cheguei aqui eu estou dizendo a Bíblia diz. Se o irmão quer aceitar ou não quer aceitar, a Bíblia continua dizendo. Gálatas 6,7, o que o homem plantar, ele vai colher. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Eu não posso amar mais do que Deus, irmãos. Porque o mesmo Deus que ama também é justo. O mesmo Deus que ama, diz que se você pecar, você vai morrer. É o mesmo Deus. Eu vou lutar para você não morrer. Mas se você insistir em morrer, eu não vou morrer junto com você. Se um morto estiver dentro de casa e ele não ressuscitar, eu vou ter que tirar de dentro da minha casa. Mas se um dia ele voltar andando, eu vou acreditar que é um milagre. Eu vou abraçá-lo e dar glória a Deus. Eu não gostaria de defender a exclusão.
nosso ministério, nem sei se excluímos alguém nos últimos, 20, 25 anos, mas que a Bíblia diz que isso pode acontecer, pode. Irmão, vamos ficar com a Bíblia, não é? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tá certo. Pastor, pra não ficar triste, tem aqui a Sheila dizendo o seguinte. Não fico triste, não. Irmão, a voz do povo não é a voz de Deus. Vamos lá. Bom dia. Na minha opinião, hoje tem muito crente mimizento. Ninguém pode falar nada que ele já se sente excluído. Concordo com o pastor Cruvinel. Muito obrigado. Aqui a opinião. Pelo menos um. Não todos os joelhos se dobraram, mas tudo bem. Tá certo. Pastor Luciano, 2 minutos para suas considerações finais. Certo. Eu vejo pelo exemplo de Cristo, quando ele lidava com pessoas com condições de pecado dos mais diversos, inclusive também com os publicanos, né? No caso de Zaqueu. Então eu percebo que a postura da igreja, ela sempre deve ser do acolhimento. Nós não estamos sendo coniventes quando nós acolhemos, quando nós procuramos trabalhar esta pessoa, lidar com esta pessoa dentro da sua condição de pecador, mesmo porque todos nós estamos nessa mesma condição. Então acredito que não é papel da igreja fazer este julgamento. Acredito que o nosso papel é de tratar todos, é de curar, é de ministrar a todos. Então eu vejo que a postura de exclusão, você acaba tirando da pessoa a possibilidade dela ser tratada dentro da igreja. Mesmo porque uma pessoa excluída, ela não vai retornar para a igreja, não vai sentar lá, porque ela foi excluída. Então, nosso papel é deixar o Espírito Santo de Deus agir nessa pessoa. Eu trato com os obreiros, nós temos a disciplina dos obreiros, quando alguém faz algo que não está dentro do conforme a Bíblia, conforme o regulamento da igreja, essa pessoa, ela tem que ser observada, ela tem que sair das suas atividades como obreiro. Mas no caso dos membros frequentadores da igreja, eles são ensinados, eles são disciplinados com amor, mas não são excluídos, independente do pecado que eles possam ter feito. Independente. Se a pessoa ela está numa condição de rebeldia, ela não está na igreja, ela não está já na igreja. Ela já está com uma postura totalmente fora daqueles que frequentam a igreja. Então esse é meu ponto de vista. Tá certo. Pastor Luciano, se alguém quiser te localizar, tem algum site, algum telefone, endereço da igreja, fique à vontade. Maravilha, pastor. É mais fácil pelas redes sociais, né? Facebook, Twitter ou no Instagram, a pessoa me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é SCALA. Também lembrando que eu tenho um trabalho com dependentes químicos e precisando de ajuda também nesta área, pode contar conosco. Maravilha. Pastor Cruvinel, todos os dias ao meio-dia, né, pastor? Meio-dia, estou aqui. Mas olha, como o seu programa tem uma audiência muito grande, quem quiser me acompanhar, me segue no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Você crendo na exclusão ou não crendo, me segue, @Roberto Cruvinel. Não vai ser excluído não, né? Não vai ser excluído não, pastor? Dependendo, se chegar lá e começar a falar muita besteira, exclui. eu tiro. É isso aí. Pastor é a favor da exclusão, não, tá, aliás, irmão, deixa eu dizer, essas irmãs que pedem para entrar no meu Facebook, que ficam... stories, né? História que fala? Mostrando assim, partes do corpo, eu vou lá e tiro tudo, viu? Eu tiro tudo porque a gente tem que dar exemplo de crente. Se você fala que é crente, seja crente de verdade. Então me segue aí no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Maravilha! E hoje, às 11 horas da noite, temos o reprise do nosso debate. Então fique atento aí, vale a pena você participar conosco. Vamos às minhas considerações finais. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Olha, eu vou inverter um pouco aqui. Tem 2 áudios em que a produção tá levantando a mão, balançando, dizendo, não, põe o áudio. Então vamos ouvir esses 2 áudios e aí eu venho com as minhas considerações finais. Cláudio Apolinário debate. Amém, a paz do Senhor aí ao programa. É um tema muito importante sobre a igreja. E eu acredito que a igreja, sim, tem que excluir as pessoas que não querem se comportar conforme a sã doutrina. E eu não quero nem falar sobre dogmas, valores dogmáticos da igreja. E por se defender a não exclusão de um membro, né? Ou seja, aí os direitos humanos sendo validados dentro da igreja, é o que nós temos visto tantos escândalos. Pastor que se separa 3, 4 vezes e se casa, membros que ofendem as suas lideranças, insubordinação à palavra, insubmissão à liderança. Então eu acredito que a igreja deve sim
porque deve se zelar pelo nome da Igreja de Cristo, né? E nós vemos que ao decorrer dos séculos aí, essa mancha vem se crescendo. Por quê? Porque não há uma aplicação de uma disciplina na igreja. Então eu acredito que o perdão deve ser oferecido, só que aquele que resiste ao perdão e vai contra a sua liderança, contra a palavra de Deus, acima de tudo, deve ser excluído sim da comunidade cristã. E eu acredito que chegará um ponto que ele se constrangerá e se arrependerá e pedirá perdão, ou viverá como um ímpio, como um incrédulo, como alguém que quer viver sem a lei de Deus e sem a graça. Então eu acredito que sim, que a igreja deve excluir pessoas que estejam vivendo com tal tipo de caráter. Debate com Cláudio Apolinário. Bom dia, Maria José, Saúde São Paulo. Excluir nunca, porque a igreja ela tem que sempre ser acolhedora. Correção dentro da palavra, mas excluir jamais. Um beijo, gosto muito de vocês. Maria José, Saúde São Paulo. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Olha, eu tenho aqui algumas opiniões ainda. A Nilza diz assim: hoje temos o crente Nutella. Antes de fazer parte de qualquer igreja, precisamos saber do regulamento interno para não pecar. Hoje temos igrejas para todos os gostos. Quando infrinjo o regulamento de qualquer lugar, sou expulso. O que é o crente Nutella, hein? Crente Nutella. Quer que eu falo? Aquele crente docinho, não pode mimimi, não pode tocar nele, não. Não é bem assim que a Bíblia ensina, mas tudo bem. Porque a consideração sobre Nutella, que eu gosto tanto de Nutella. Pode ser que tenha uma Bíblia Nutella. Eu gosto tanto de Nutella, que eu queria trazer esse mesmo pra minha igreja, então. Todo mundo gosta é um conceito novo isso aí. Todo mundo gosta de coisa doce, né? Mas responsabilidade pouca gente quer. Mas vamos lá, queridos. Então o tema de hoje é este: é certo ou é errado a igreja excluir os membros? Então é muito importante nós entendermos um princípio bíblico básico, que nós devemos amar, ponto. O amor aos membros, o amor ao corpo de Cristo, ele deve ser a essência da nossa comunidade. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para iniciar uma nova fase da humanidade, que era a fase da graça. Ou seja, quando Jesus veio, a Bíblia diz lá que o véu se rasgou de alto a baixo e nós tivemos a oportunidade de entrar nos santos dos santos. Então nós temos a oportunidade, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, nós temos a oportunidade de termos o nosso contato com Deus. Então quando nós falamos sobre pecado, e a palavra pecado vem de hamartia, errar o alvo, o errar o alvo não é simplesmente eu pecar no sentido de cometer alguma coisa errada, mas eu erro o alvo quando eu não faço aquilo que é da vontade de Deus, por exemplo. Então, quando eu sou negligente, quando eu não cumpro o chamado de Deus na minha vida, eu também estou errando o alvo. Portanto, todos nós pecamos o tempo todo. Nós erramos o alvo todos os dias. Agora, o ponto-chave para nós, no tema de hoje, eu acredito que não é nem se é certo ou se é errado, porque na realidade nós vamos ter opiniões divergentes. Pastor Cruvinel defendeu de que é certo excluir. Ele coloca aqui casos específicos de apostasia, casos específicos em que a pessoa está atrapalhando a comunidade, ou seja, o caminhar da comunidade. E o pastor Luciano Scala defende o contrário, que em hipótese alguma nós devemos excluir. No meu entendimento, é óbvio que existem casos a casos. Via de regra, não se exclui. Um grande problema que eu tenho visto em muitas lideranças é que acaba utilizando a disciplina, acaba utilizando o estatuto da igreja, acaba utilizando a máxima de exclusão para se livrar de um problema. Não tô legal, eu já tô de saco cheio, já nessa minha altura do campeonato da minha vida ministerial, eu não quero mais isso para mim não. Então o negócio exclui o camarada que é mais fácil. Quando, na realidade, a nossa função enquanto líderes, a nossa função enquanto pastores, deve ser o de agregar e trazer para perto. O Ariovaldo Júnior fez uma consideração aqui que eu achei muito interessante. Deve-se sobrecarregar a pessoa da vivência na comunidade. E eu creio que isso é muito importante. Quantas pessoas que, mesmo eu sabendo que essa pessoa estava numa situação equivocada, no que diz respeito ao reino, ao evangelho, estava vivendo uma vida que não agrada o coração de Deus, qual que é a minha função enquanto pastor?
pastor? Deixar ela lá fora ou trazer ela pra dentro? Vem pra uma comunhão, vem pra... Ah, mas a pessoa não quer mais nem saber de vir no culto, pastor. Meu amigo, convida pra comunhão, traz ele pra perto, porque a pessoa pode não vir no culto porque ela tá constrangida com o pecado. O pecado tá consumindo ela. Então, traz ela pra um churrasco, pra uma comunhão na igreja, pra um café da manhã, pra pessoa se enturmar novamente e ali ela ter a oportunidade de ser tocada pela comunidade. Não é só ser tocada pelo Espírito Santo, não. O Espírito Santo toca, mas através do amor revelado de Deus em nós. Então me preocupa os dois extremos. Me preocupa as igrejas que estão permitindo a libertinagem, as igrejas que estão permitindo o membro ficar de qualquer jeito, a igreja que não ensina o seu membro no caminho que deve andar, ou seja, meu querido, tá errado. Não, peraí, mas é que essa pessoa ela é artista, então ela sendo artista, o dízimo é bom, então já que é bom, eu não posso exortar, eu não posso corrigir, tá errado. Tá errado. A função da igreja, a função do líder, a função do pastor é ensinar que a vida cristã, a vida com Deus, não pode coadunar com aquele tipo específico de pecado. Então nós temos que pregar a palavra do evangelho. Mas também me assusta o inverso. Pastores que estão excluindo a bancarrota, estão excluindo de qualquer forma, sem pensar que ali do outro lado existe uma alma, existe uma pessoa que precisa ser disciplinada, mas também discipulada. Porque tem muitos que disciplinam, mas não discipulam. E aí acaba culpando o membro, ou seja, a responsabilidade é dele. Confesso pra vocês que eu tenho a máxima da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha igreja, pela minha comunidade, eu sou responsável por cada vida que está ali, portanto não cabe ao pastor simplesmente julgar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Tem igrejas que disciplinam ao ponto de dizer, não, você não pode tomar ceia, você não pode participar. O pastor Curvinel já falou sobre isso, é uma aberração. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então a nossa orientação, inclusive, deve ser que o membro da igreja participe, que ele se arrependa, que ele tenha vida de contrição, que ele saia da vida de pecado e a partir daí ele possa participar da ceia do Senhor. Então, infelizmente, nós vivemos hoje uma igreja que vive os dois extremos e nós estamos esquecendo da palavrinha-chave, amor. Estamos esquecendo da palavrinha-chave, graça, ou seja, cuidar da pessoa para que lá na frente, porque muitos levantam o troféu dizendo, no meu culto hoje, tantos se converteram ao Senhor Jesus, tá? E quantos que foram embora porque você não expressou amor pela vida daquela pessoa? Então cuide daqueles que Deus te deu. Se Deus te deu 10, cuide dos 10. Se Deus te deu 30, cuide dos 30. Se Deus te deu 50, cuide dos 50. Pastor Curvinel comentou que no caso de apostasia é uma das possibilidades de excluir essa pessoa da igreja. Concordo, pastor. Porque essa já apostatou da fé. Essa já não tá mais nem aí pro evangelho, não tá mais nem aí pro reino. Mas na realidade eu acredito que não vai precisar nem excluir, porque essa já nem vai estar mais lá. Se ela já apostatou, se ela não acredita mais naquilo, ela não estará mais convivendo com os cristãos, não estará mais convivendo com o reino. Então essa nós não precisamos nos preocupar. Como nós não sabemos disso, como nós não podemos ter esta convicção, a minha orientação pastoral é: cuide até o fim, busque até o fim. Agora, se essa pessoa está atrapalhando os trabalhos da igreja, se ela está começando a fazer conluio, panelinhas para prejudicar a igreja, meu amigo, aí tem que chamar a pessoa e falar, meu amigo, a partir de hoje eu vou te pedir que você não esteja mais nessa comunidade. Num caso extremo, já fez isso, pastor Cláudio? Já fiz. Não teve jeito. A pessoa estava causando um furdunço dentro da igreja terrível. Ia ficar bem pior se você deixasse. Aí, meu amigo, não tem jeito. Ia levar muita gente pro inferno. Você tem então, que proteger as ovelhas. Foi uma vez só na minha vida ministerial, mas eu não tive alternativa. Temos aqui a opinião de uma pessoa. Bom dia, pastor. Me chamo Carlos, estou na disciplina, mas me considero que estou na disciplina pessoal com Deus. Disciplina não é férias para pecar. Tem que chegar mais aos pés de Jesus para corrigir o erro. Concordo com a exclusão quando a pessoa vive para semear discórdia. Sou de Guarulhos, tenho 25 anos, sou da Assembleia de Deus Ministério Belém. Perfeito, querido. Acho que nós fechamos com chave de ouro. Ou seja, um próprio disciplinado dizendo, olha, eu creio que a minha disciplina está me servindo para me aproximar mais de Deus. E essa deve ser a nossa orientação pastoral. Que Deus te abençoe. Obrigado ao pastor Luciano, obrigado ao pastor Roberto Cruvinel. Amanhã estamos de volta às 11 da manhã com mais um debate. Deixa eu aproveitar aqui, já que todo mundo aqui faz a parte maguila, né? Pastor Cruvinel, posso também? Vou dar meu Instagram também. Manda. @Cláudio Apolinário. Aliás, hoje... @Cláudio Apolinário, hoje à noite. Eu ia falar
Às 10 da noite eu vou fazer uma live. Estou lá, né? Falando sobre as 6 atitudes que nos impedem de crescer. Na nossa vida profissional, na nossa vida material, na nossa vida espiritual. 6 atitudes que te impedem de crescer. Te espero hoje à noite, então, @Cláudio Apolinário no Instagram, às 10 horas da noite. Aí você ouve a live e na sequência você já participa do debate aqui, ouve o debate novamente. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 11 da manhã. O debate acabou por hoje. De volta amanhã, às 11 da manhã.